Graça e paz, meus amados irmãos. Neste primeiro domingo de maio, quero convidar você e sua família para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a nossa comunidade reunida hoje através das mídias sociais. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo no Salmo 121. A palavra de Deus diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está a seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Aleluia. Curva a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele abençoe grandemente o nosso coração neste dia especial. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, no Teu altar, na Tua presença. Amado Senhor, pedimos que a Tua graça venha sobre nós e alcance neste exato momento cada família reunida através desta comunidade para louvar e engrandecer e exaltar Teu santo nome. Pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor. Pedimos o Teu cuidado, o Teu favor, a Tua bênção. Queremos abrir o nosso coração, Senhor, para Te exaltar neste dia, para louvar o Teu nome, para Te agradecer por tantas coisas e maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai amado, abençoe, Senhor, todas as famílias reunidas neste exato momento. Que o Teu Santo Espírito os alcance, que o Senhor os abrace, que o Senhor os console, que o Senhor os conforte, que o Senhor chegue com a Tua graça sobre cada um. Neste domingo, ó Deus, nós nos reunimos como igreja para Te adorar e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei de nossas vidas, é o Senhor dos senhores. Recebe, querido Deus, nossa adoração. Recebe, querido Senhor, nossa gratidão, o nosso louvor neste domingo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós engrandecemos o Seu nome, Senhor. Aleluia. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre nós, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, Senhor, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até
tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, a minha casa é tua, o meu lar é teu. Cada cantinho do meu lar, cada cantinho da minha casa, cada pedacinho é teu. Oh, Pai, faz morada em nós, Senhor. Abençoa os nossos lares. Aleluia. Cante. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, cante mais uma vez. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Sim. Hosana, sim, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre.
Senhor Deus, eu quero pedir que abençoe a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor, derrame teu Santo Espírito na vida deles e dê paz para eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Verá do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as tuas penas, sobre suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com atividade e ele lhe mostrará a minha salvação. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, e nem a flecha do meio-dia o alcançará. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam bem e se cuidando. Que bom que você se conectou com a gente. Graças a Deus, esse tempo está quase acabando. E pedimos que, assim como nós, vocês estejam orando para que brevemente estejamos juntos aqui na casa do Senhor. Não se esqueçam que os nossos ministérios estão ativos nas redes sociais. Não se esqueça também de baixar o nosso aplicativo e, claro, fazer o seu cadastro. Ainda sobre o nosso aplicativo, por lá você consegue contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Lembre-se que essa é uma das ordenanças do Senhor e realize esse processo com alegria no seu coração. Assim como o Lucas disse, você pode ofertar e dizimar pelo nosso aplicativo ou pelo QR Code que está na tela ou então por transferência. Segue as informações necessárias.
Lembrando que a nossa programação de cultos online continua normal. De domingo, temos culto às 10 da manhã e às 7 da noite, e às terças-feiras, temos culto às 19h45. Por hoje é só. Fique com a palavra do nosso convidado especial, pastor Jorge do Vale. Que bom, amados, estar de volta aqui com você nesse momento para prosseguir a nossa meditação na Escritura Sagrada. Mais uma vez, quero expressar os meus agradecimentos ao pastor Ed e toda a sua equipe aqui da Igreja do Nazareno, povo que nós aprendemos a amar de alguns tempos, já desde quando chegamos em Campinas, já faz alguns dias, talvez mais de 30 anos, mas o tempo passa tão rápido, né? De maneiras que, convidado para falar sobre este assunto do final dos tempos, e isso para nós é uma satisfação realmente muito grande, porque essa questão escatológica foi algo que me chamou a atenção logo no princípio da minha vida como ensinador da Palavra de Deus. A primeira vez que eu lecionei sobre o Apocalipse foi em 1976. Ali nós tínhamos para mais de 600 pastores naquela escola, e foi realmente uma bênção muito grande, né? E eu glorifico a Deus porque nenhum deles já se levantou dizendo que eu estava pregando algum tipo de heresia, porque na realidade nós procuramos nos pautar na Palavra de Deus. Mas como o Apocalipse tem interpretações para vários gostos aí, né? Mas procuramos orar e buscar a Deus e pesquisar em outros livros e verificar aquilo que realmente se coaduna com essa questão, né? E você que está em casa nesse momento assistindo essa filmagem, que você possa ter grandes proveitos com ele, né? Pegue a sua Bíblia, seu caderninho de anotações e comece a anotar aquilo que vamos dizer aqui, porque nós gostamos muito de conferir a Bíblia pela Bíblia. Você sabe que um sermão sem Bíblia não é sermão, é um discurso. E nós não estamos aqui para discursar, e sim para pregar a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós falamos aqui justamente sobre a questão daquela semente da mulher. Conforme vocês puderam observar, o momento do capítulo 12, quando aquela mulher, ela dá à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e foi arrebatada para Deus até o seu trono fora da vista da serpente. Então a mulher deu à luz, a criança nasceu, não é Jesus, porque Jesus não foi arrebatado, não saiu daqui com medo do diabo, né? Então a explicação que nós temos é justamente essa semente da mulher, que é a igreja. A igreja pela qual Deus tem um plano muito especial com ela, que vai além do nosso entendimento. Às vezes pensamos que igreja é simplesmente você se reunir numa igreja, num templo e evangelizar, mas eu quero que você entenda que no plano divino, a igreja tem um papel extraordinário, né? Não vai dar tempo de falarmos sobre este assunto hoje aqui, mas você vai poder entender daquilo que nós falamos ainda hoje, que muito em breve, o final de Satanás, ele está debaixo dos pés da igreja. A Bíblia Sagrada que o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Então você pode observar aí o poder, a grandeza da igreja, do plano divino, através dos séculos. E quando nós concluímos hoje o capítulo 12, que a igreja subiu e Satanás foi lançado aqui para a terra, e diz aqui o versículo de número 18, que você não tem na sua Bíblia, mas faz parte do capítulo 13, versículo 1. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Como falamos, mar, aqui, o capítulo 17 nos mostra o que significa essa questão do mar. O versículo 16: os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Ou seja, versículo 15: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. É do meio desta agitação da humanidade que o anticristo vai surgir, né? Agora, quem é ele?
Quem vencia esse elemento? Qual é a forma da apresentação dele? Como é que vai ser introduzido no cenário deste mundo? Existem muitos candidatos por aí à figura do anticristo, mas não vai ser assim, não é desse jeito. Aqui nos diz, ora, o capítulo 13, que vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Preste atenção aqui nesse momento, como é que surge o anticristo no cenário do mundo. No momento em que a igreja subiu e que Satanás foi lançado aqui na terra, conforme mostra aqui o capítulo 12, e quando ele chega aqui no meio da multidão, ele olha para toda a população da terra, ele procura um personagem que caiba no seu perfil. Por quê? Porque Satanás ele é um ser espiritual, e ele, para agir aqui neste mundo, ele precisa de um corpo físico. E ele observa os quadrantes da humanidade e encontra um personagem que ele vai lá e se incorpora nestes elementos. Quem é o anticristo? É um homem investido com poderes satânicos. Um homem que vem com poder diabólico em todos os sentidos na sua vida. Diz aqui que eu vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Porém, antes de eu falar desse personagem, eu quero dar aqui para você uma ligeira pincelada sobre essas 7 cabeças. As 7 cabeças. Nós perguntamos muitas vezes assim, quem é que governa este mundo, aliás, afinal? Quem é que governa este planeta? Alguém muitas vezes diz, olha, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, Campinas é do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas será que é mesmo? Porque se for Ele que está administrando esse planeta, este mundo, olha, seria muito difícil entender Jesus à frente de tudo isso. Porque o mundo está do jeito que está, então seria um fracasso tremendo da parte dele. Mas Jesus, ele já fez uma declaração interessante aqui para você entender. Quando ele declara, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Você está compreendendo aqui a Bíblia Sagrada? E a Bíblia Sagrada chama Satanás de Deus deste século, príncipe deste mundo. É ele que opera praticamente em toda a criação da raça humana na face da terra. Essas 7 cabeças, elas começam nas grandes potências do mundo que ele levantou aqui na terra, começando pelo Egito. No Egito ele levantou todo o misticismo que o egípcio tem. O medo que o egípcio tinha pós-morte fez eles criarem as grandes pirâmides, que eles, inclusive, quando eram sepultados com as suas riquezas, porque acreditavam que na outra vida iriam precisar de carruagem, de bastão, de trono, de dinheiro. Então todo aquele misticismo lá do Egito, depois foi cair no domínio da Assíria. Os assírios, com seu comércio, com a manipulação comercial no mundo naquela época. Depois a Síria caiu sob o domínio da Babilônia, também criação do homem. E na Babilônia foi criado um dos maiores instrumentos que Satanás tem na mão, justamente para governar a humanidade. O que foi? Naquele momento, quando Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua com 60 côvados de altura, com 6 côvados de largura, e mandou ali no campo de Durá que todos os habitantes do seu reino se curvassem perante aquela estátua, ele estava naquele momento inaugurando a idolatria no mundo inteiro. E se você quiser conhecer qual é o maior adversário
do homem conhecer Deus aqui na terra é idolatria. O homem quer ver Deus, mas entre Deus e o homem tem sempre um ídolo. Isso é em qualquer cultura do mundo, até nas tribos, na pagelança, eles têm ali o seu sistema de idolatria. Os homens querem ver Deus, então ali veio da... E o que está por trás disso tudo? Satanás, quando ele caiu do céu, ele não veio aqui para a terra. Ele caiu dali e fez o seu império ali em cima. Ele governa aqui das regiões. Ele é o príncipe da potestade do ar. É dali de cima que ele manda as ordens aqui para a terra. Então todas essas potências do mundo são manipuladas por ele. Uma ocasião, ele chegou com Jesus e mostrou tudo isso para Jesus. Mostrou todos os impérios do mundo e a sua glória. E disse, olha, tudo isto eu te darei. Toda pompa, toda riqueza, toda diversão, tudo aquilo que o homem tem, que é fruto da vaidade humana, ali está ele por trás. Tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. Você acha que Jesus iria trocar o seu trono da glória por um trono podre, caindo aos pedaços, que Satanás criou aqui para governar este mundo? Então ele dali de cima... há realmente uma potestade que governa este mundo, que impede muitas coisas. Você se lembra quando Daniel, uma certa ocasião, se colocou na presença de Deus para orar, buscar o Senhor por alguns mistérios que ele queria que Deus lhe revelasse, e que aquele momento demorou 21 dias. Não é que Daniel tenha feito um jejum de 21 dias, não. Daniel tinha um propósito. Eu só vou me levantar da oração quando eu tiver a resposta. E a resposta só veio 21 dias, quando Miguel veio, pelejou contra ali naquela região, contra o príncipe da Pérsia, e ele teve a oportunidade de trazer a resposta para Daniel, e disse, olha, eu tenho que agir rápido, porque o príncipe da Grécia, ele está vindo aí. Então existe ali de cima um governo no mundo. A minha oração todas as noites, como vocês têm visto na minha live, é justamente para que Deus mande os seus anjos e desestabilize essas potestades que estão sobre o Brasil, que estão influenciando as nossas autoridades para se levantar umas contra as outras. A nossa luta não é contra o pessoal do Supremo, ou do Senado, ou da Câmara, deputado. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hortas espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Aí quando você vê depois, a primeira cabeça que você viu aqui foi justamente o Egito, a Síria, depois Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano, o que existia naquela ocasião. Mas depois a Bíblia fala sobre um oitavo rei, que é justamente o reinado do anticristo, que vai durar pouco tempo, porque enquanto os outros impérios deste mundo, eles duraram séculos e até milênios, o reinado do anticristo, ele vai durar no mínimo, ou no máximo, 7 anos, que é a época da grande tribulação aqui na face da terra. Então nós observamos, irmãos, que essas 7 cabeças das nações, criação diabólica, quando você vê, por exemplo, ali a questão da Grécia, que entrou no cenário do mundo com a filosofia humana. E quando você chega depois no Império Romano, que você vai verificar as leis de Roma. Esses dias eu estava procurando saber de onde vem essa estola que o pessoal os juízes usam, e foi ver a origem da estola do juiz, é romana, vem do Império Romano aquilo. Então veja que isso tudo vem dali daquela região, criação desse principado e potestade que opera nessa região. Agora, o que acontece? Quando a igreja subiu no capítulo 12, que ele foi lançado aqui para a terra, ele traz em si a somatória de todos esses impérios que ele criou.
tudo isto que ele criou cai agora em cima dele, para quê? Para que ele venha governar o mundo aqui pessoalmente. Não precisa mais do império X ou Y, porque é ele pessoalmente. E na hora que ele cai aqui na terra, olha aqui o capítulo 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se o tempo der, nós vamos falar sobre os 10 chifres, o que significam esses 10 chifres. Mas essas 7 cabeças são esses principados e potestades que governam praticamente o planeta Terra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Você acha que Jesus criou Las Vegas com esses cassinos, com essa roubalheira toda que existe no meio da política, no meio da religião, no sistema econômico do mundo? Isso foi criação divina? Não, não. Isto tem uma origem nos porões do inferno para atormentar a humanidade. E aqui nesse momento, quando você verifica ele com 7 cabeças e 10 chifres, ele chega e se incorpora nesse personagem. Quem é o anticristo? É um homem escolhido por ele, que ele vai lá e se incorpora. E diz aqui o versículo sobre 10 chifres, 10 diademas e 7 cabeças, nome de blasfêmia. A besta que viste era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o anticristo? É um homem na incorporação do próprio Satanás para governar aqui este mundo. Bom, agora ele pode se manifestar na terra. Por quê? Porque a igreja não está mais aqui. A igreja não vai ver esse personagem aqui. Então, porque já no capítulo 12 a igreja saiu, subiu para que ele pudesse descer. Então ele desce agora. Por que ele pode entrar no cenário do mundo agora? Porque a igreja é detentora da fé. Da fé. A fé é o elo de ligação pelo qual Deus liga a luz aqui neste planeta Terra. E quando a igreja sai, apaga-se a luz, a treva toma conta e o príncipe das trevas, ele assume o comando. Aí nós temos aqui, irmãos, a besta que via era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele traz consigo aqui a somatória de todos aqueles impérios do passado, aquilo que dominou o mundo da época. E agora isso tudo cai no seu peito, porque agora é ele pessoalmente que se encontra aqui no planeta Terra. Bom, se a igreja, o Espírito Santo levou a igreja, não tem mais empecilho, ele agora vai ditar as ordens. E diz aqui o versículo seguinte, versículo 3: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra, ele vai ser um líder mundial, que praticamente o planeta Terra não é uma localização, não é uma área, mas é o mundo inteiro, vai cair a seus pés, vai obedecer às suas ordens, porque ai daquele que desobedecer. Os únicos que vão desobedecê-lo aqui nesse tempo, sabe quem são? Os crentes que ficaram para trás. Esses crentes que vivem por aí brincando de ser crentes, vida dupla. Um dia está na igreja, um dia está numa boate, e uma mulher aqui pede emprestada do vizinho. Então isso tudo vai ser, é justamente o que vai acontecer? Essas pessoas vão subir? Não, pois são estes que ele vai perseguir. Por quê? Porque apesar dessas pessoas desviadas, mas ela sabe que o número 666 não é para ser aceito, porque senão estarão perdidos para sempre. Então eles não vão relutar. Pronto, eu não quero ninguém aqui no planeta que desobedeça minhas ordens. Então decapita, mata, destrói. Então esses rabiscos que ficaram para trás vão ser decapitados e mortos. E você vê na abertura do 5º selo, debaixo do altar, as almas deles. Pois bem, irmãos queridos, este elemento que você encontra aqui nesse capítulo, uma ferida mortal, não é uma paulada que ele pegou na cabeça, não é uma terçadada que tenha pego na cabeça, não. É um golpe político que este elemento que vai ser o cavalo do anticristo, ele recebeu aqui na terra.
ele recebeu um golpe político. Era um alimento bacana, mas recebeu um deixa para lá, está contado como se fosse morto, né? Pois a besta vai lá e se incorpora nele e ele revive. E você sabe perfeitamente que o anticristo, apesar de ter este domínio que ele vai ter, mas logo no princípio ele não é conhecido. Ele vai precisar de algo mais que nós vamos ver mais adiante. Porém, eu quero que você veja aqui a continuação da leitura. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem é que pode pelejar contra ela? Não tem potência no mundo que se levante contra ela. Por quê? Porque todas as potências do mundo já entregaram seu poder para ele, já entregaram o governo do mundo a ele. Então é um mundo que se curva diante deste quadro que nós estamos observando aqui, nesse exato momento, né? Então veja só, que quem semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? É um poder ilimitado, irmão. É um poder que ele vai ter, na realidade, de manipular, de manobrar qualquer potência mundial. Olhe bem, eu não estou falando isso aqui em termos presentes, mas a coisa, ela está se movimentando, ela está se preparando. Quando você fala de globalização, quando você fala justamente dessa situação, o mundo está se preparando. Quando você ouve falar da nova ordem mundial, meu filho, o que é que se esconde por trás disto? Então nós podemos observar assim como as coisas vão caminhando. Aí diz o versículo 5: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. 3 anos e meio. Arrogância e blasfêmia. Ele vai tratar de mudar as leis. Quais leis? O decálogo. Não matar, não roubar, não furtar, não fazer adultério. Não, isso aqui tudo vai cair por terra. Vai ser proibido proibir. Você está entendendo o quadro que está se preparando para o cenário deste mundo aqui no planeta Terra? As coisas estão caminhando, elas estão prosseguindo. A devassidão, a imoralidade. Você vê como aqui mesmo no nosso país, a luta que o nosso presidente tem para colocar um freio, para não entrar a ideologia de gênero nas escolas, para as crianças não serem catequizadas de uma forma diferente, tirando a força da família sobre os seus filhos. Ainda tem o freiozinho, mas vai chegar o dia em que isso tudo vai ser escancarado. É proibido proibir. No momento, a igreja ainda está aqui. É o sal da terra, é a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver na terra, o mundo não entra em estado de putrefação total, mas as coisas vão caminhando a passos largos. A passos largos. Satanás, ele sabe como trabalhar. Ele não tem pressa. Aqui ele vai ter tempo, porque ele sabe, como diz aqui o capítulo 12, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Depois que ele caiu aqui, ele tem pouco tempo. Então diz aqui o texto bíblico: abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vai ser proibido neste tempo de falar de coisas sagradas. Vai ser proibido qualquer pessoa estar pregando o evangelho. Tem alguém que diz por aí que durante aqui o período da grande tribulação, os judeus vão pregar o evangelho. Que evangelho que o judeu vai pregar? Que os judeus é antagônico a Cristo. Eles não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles judeus que se converteram vão subir junto com a igreja. Mas os judeus que ficarem aqui na terra é povo de Deus, mas eles não entendem nada de evangelho, não entendem nada da salvação, da conversão. É difícil. Eu estava alguns dias atrás em Israel e estava sendo liderado por um guia que o camarada tinha um conhecimento profundo de cristianismo.
Andamos 8 dias com aquele homem lá em Israel, o nome dele era Jacó. Aquele homem falava de Jesus do princípio ao fim. Jesus esteve aqui, Jesus passou por ali, esteve acolá, aconteceu isso aqui. Aí um dia eu peguei ele no hotel, eu disse: Jacó, você fala tanto sobre Cristo, você é catedrático em cristianismo. Agora, o que impede você de aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Ele simplesmente me disse: pastor, isso é uma questão de cultura. Em que sentido? Porque uma criança judia, desde os primeiros passos que ela dá, as primeiras palavras que ela ouve, sabe quais são? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor. Aí surge um homem no Senado do mundo chamando Jesus, dizendo que é Deus. O judeu não aceita isto, ele não compreende, ele não entende. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, ele declara que veio em parte o endurecimento a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, aí todo Israel vai ser salvo. Isso lá no final da grande tribulação. Então, pregar o evangelho aqui no reino do anticristo, a primeira fase, os crentes que ficaram, é provável, mas vão ser mortos. Nós vamos ficar praticamente sem esses personagens aqui na terra. Então diz aqui a Bíblia, que ele, para declinar o nome, difamar o tabernáculo, tudo aquilo que fala de Deus, ele vai apagar, ele vai desfazer, ele vai destruir, ele vai difamar o nome de Deus, ele vai levar a humanidade inteira a se levantar contra Deus, e infelizmente a humanidade vai ser guiada por um péssimo elemento, que nós conhecemos quem é. Então diz aqui ainda, que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencessem. Irmão querido, vou dizer para você uma coisa, o crente mais fraco que nós temos hoje na igreja, ele é mais poderoso do que qualquer demônio do inferno, sabia disso? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na vida dele. Agora aqui, ele vai pelejar contra os santos e vai vencer. Por quê? Porque esses que ficaram para trás não tem mais a presença do Espírito Santo, não tem mais o poder na vida. Então Satanás vai poder vencer os crentes que ficaram para trás, porque estão impotentes, não tem nada em que se segurar. E diz aqui o versículo 8: adorarão todos os que habitam na terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto de a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Tá? Então, olha o que diz aqui: adorarão todos os que habitam a terra. Ou seja, vai ser um culto a Satanás, vai ser uma adoração aos demônios, à humanidade inteira. E quem falar de outra coisa não vai subsistir aqui nesse período, na mão dele. Vão se acabar depois de uma outra forma. Agora, o que nós temos aqui? Uma certa ocasião, chegou no meu escritório um irmão, ele escreveu um livro, e foi pedir para que eu passasse uma vista naquele livro, e fizesse um prefácio. Quando ele me passou o manuscrito, que eu vi o tema do livro, o título do livro, Manual de Sobrevivência na Grande Tribulação. Digo, peraí, irmão, eu estou pregando que Jesus voltará, que Ele vai me levar para a glória, eu vou deixar aqui o manual de sobrevivência na Grande Tribulação? Não estou entendendo. Eu, assim como você, sorriu, eu também sorri. Algum dia depois, eu estava aqui na cidade de Valinhos, dando um seminário de Apocalipse, e veio uma irmã com uma fita cassete, aquelas fitas antigas, e disse: pastor Jorge, ouça aqui esta fita. Quando terminou, estou indo para casa, não tinha nada demais, pegar a fita e colocar ali no carro, e comecei a ouvir. Irmãos queridos, vou dizer para você uma coisa, eu ouvi aquela fita durante 1 hora, mas foi 1 hora com as lágrimas descendo no meu rosto. Qual era o tema da mensagem? Manual de Sobrevivência da Grande Tribulação. Autor Benerim. Digo, o negócio aqui é sério. É justamente um manual de sobrevivência para aquelas pessoas que vão ficar aqui na terra, que querem ainda adentrar o milênio. Como deve proceder?
Era uma orientação real para aqueles que vão ficar aqui no planeta Terra. Mas a Bíblia também fala de um manual de sobrevivência aqui, olha só. O versículo número 9, aqui diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Tem ouvidos, ouça. Aqui não é quem tem orelha, é quem tem ouvido, ou quem tem a audição espiritual. Ouça o que o Espírito diz. Diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vá. Ou seja, qual é a orientação que é dada para essas pessoas aqui nessa época que ficarem para trás? Se o anticristo quiser te levar para o cativeiro, vai para o cativeiro. Não relute, porque não tem saída. Vá. Não quero. Espernear para quem? Não tem saída. Então é melhor que você vá calmamente para o cativeiro. Agora diz ele ainda bem: se alguém matar a espada, é necessário que morra a espada. Ou seja, se alguém quiser, se o crente que ficou aqui na terra, o anticristo quiser decapitar, eu costumo dizer, se você tiver de terno e gravata, tire o terno, tire a gravata, deixa o pescoço de fora e deixa ele passar a espada. Vai ser a coisa melhor que tem para o crente que ficou aqui, ser decapitado no mesmo dia. Sabe por quê? Porque você não sabe se vai aguentar viver 3 anos e meio sem poder comprar e sem poder vender, sem tomar um cafezinho, sem comprar um pãozinho, sem nada. Você não sabe, porque quando a fome bate, meu filho, você faz qualquer coisa, se vende até para o diabo. Então diz aqui, se alguém quiser te matar a espada, vai, deixa morrer, deixa cortar. É a melhor coisa que tem para quem ficou. É uma esperança que eu dou, não é para que você faça isso, porque melhor mesmo é que você esteja firmado com Jesus. Ele está voltando com poder e glória, e nós queremos estar com Ele para sempre. Glória a Deus. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, tá? A perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos queridos, como eu disse para vocês, o anticristo, ele logo que assume o comando aqui na terra, ele não é conhecido. Ele vai precisar se tornar conhecido no mundo inteiro. Logo no começo, ele não é. Então nesta hora surge um assessor em potencial para ajudá-lo nesse marketing de mostrá-lo ao mundo. Olha aqui o versículo 11: vi ainda outra besta que emergia da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, que surgia da terra. Uma besta surge do mar e outra surge da terra. Eu quero dizer para você que tanto terra como mar, a simbologia é na realidade o ser humano, a humanidade, tá? Você vê, por exemplo, lá no passado, quando a Bíblia diz: terra, terra, ouve a palavra de Deus. Não é a terra, o pozinho que vai ouvir a palavra de Deus. Não, é a humanidade. Está falando com a humanidade aqui nesse momento, tá? Então, do meio da terra, da agitação da humanidade, levanta-se aqui um falso profeta, tá? Já temos a besta. Agora levanta-se o falso profeta, que diz aqui, emergir da terra. Ele possui 2 chifres, parecendo cordeiro. Sabe aquela docilidade? Sabe aquele alimento todo cheio de, Dominus obispo? Mas no dentro não passa de um dragão feroz. É o que diz aqui. E diz aqui, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes, preste atenção, ele faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Irmão querido, quem é este assessor que o anticristo vai ter agora em potencial? É um líder espiritual de potencial no mundo.
É o líder praticamente que é conhecido no mundo inteiro, porque é ele que vai pegar o anticristo e vai levantá-lo no cenário do mundo e vai dizer: este aqui é o homem, pode segui-lo. Então a humanidade inteira vai seguir a besta, justamente porque foi apresentada por este falso profeta. Porque ele é mestre em criar ídolos, ele é mestre em criar um tipo de adoração falsa. Então diz aqui: adorem a primeira besta, cuja defesa mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Agora diz aqui o versículo seguinte: seduz os que habitam sobre a terra. Ele é o mestre da sedução, ele é o príncipe dos sedutores. Ele seduz a humanidade aqui, nesse momento, sinais que lhe foi dado diante da besta, dizendo aos homens sobre a terra que façam uma imagem à besta. Ele é especialista em fazer imagem de pau, de pedra, de ferro, imagem de chumbo, imagem disso, daquilo, de gesso, essas coisas todas, e a humanidade sai atrás da idolatria. Como eu falei para vocês, a idolatria é o maior empecilho para a humanidade ver Deus, porque esbarra sempre no ídolo antes de chegar em Deus. Mas isso que tudo vai ser ter o seu final. Prosseguindo aqui, mais adiante, e lhes foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, tá? A imagem da besta. Então, irmão querido, é uma manipulação religiosa mundial, no sentido de adorar, que o homem já tem esta queda para a idolatria, isso desde o passado. O próprio povo de Israel, quando foi liberto do Egito, a primeira coisa que fizeram lá no deserto foi criar um bezerro para adoração. Foi preciso que Deus usasse realmente de autoridade naquela hora para eliminar aquele mal do meio do povo. Agora, tem mais ainda. Além desta pressão idólatra, existe uma pressão econômica. Uma pressão econômica. Eu só vou te dar isso se você fizer isto. Aqui está no versículo 16. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez com que lhes seja dada certa marca sobre a fronte ou sobre a mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e esse número é 666. Ou seja, é uma moeda que vai existir na época, única. Vai acabar o dólar, o euro, o real, qualquer libra do mundo vai acabar, porque vai existir uma única moeda de compra no mundo, que é justamente este encabeçado por esta moeda, criada justamente pelo falso profeta, para pressionar a humanidade, para se inclinar, para se curvar diante da besta. E essa moeda não é de papel, não é de ouro, não é de prata, nada disso. O homem vai ser a própria moeda, porque isso vai estar gravado na sua testa ou na sua mão. Um cartão de crédito alguém pode clonar, alguém pode roubar, mas se esta marca está no indivíduo, não é um chip como todo mundo fala, não, aqui lhes foi dado certa marca. A tecnologia está tão avançada que não há necessidade no futuro do negócio de implantar chip na mão ou na corrente sanguínea de alguém. Não, uma simples marca. Aquilo colocou ali, cadastrou no computador, filho, já está marcado, já está com o número da besta. É a moeda, o homem vai ser a moeda. Nesse momento vai acabar com dois problemas sérios no mundo. Primeiro, é a lavagem de dinheiro, porque não vai ter mais dinheiro, porque o dinheiro é o próprio homem. Segundo, o tráfico de drogas, que é sempre feito na base do cash. E como não vai ter mais cash, a situação vai mudar. Então o homem vai ser esta moeda.
Ele só pode ir no estabelecimento comprar um pão, comprar uma carne, comprar um motor, se ele tiver esse cadastro na sua própria pessoa. Chega lá, é só passar o scanner, pronto, ele sabe quem é, o valor, tirou dali, acabou-se. A tecnologia está caminhando para isso. Então, irmãos queridos, nós podemos observar que nós estamos aqui caminhando para esse desfecho final. Existem muitas coisas para ser comentadas aqui ainda neste livro. Nós queríamos vamos falar numa outra oportunidade, justamente sobre os 10 chifres, a globalização que está se levantando no mundo. Então, isso tudo são coisas que estão dentro desse contexto que nós estamos caminhando aqui. Nós hoje estamos vivendo a época de uma epidemia. Alguém me pergunta, pastor Jorge, será que nós já estamos na grande tribulação? Irmão querido, esta epidemia que você está vendo de coronavírus, que não matou ainda 1/100 da população da Terra, tá? 1% ainda não foi, não. Porque a população da Terra hoje é 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Não chegou a esse ponto ainda. Porque na grande tribulação você vai ver o que é epidemia. O profeta Zacarias, ele mostra que só uma epidemia que virá no mundo vai dizimar 2/3 da humanidade, 3 bilhões de pessoas. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos continuar fiéis ao Senhor e à sua palavra, porque o nosso lugar não é aqui. Jesus declarou, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você desfruta de um supermercado do mundo, de uma condução do mundo, de um passeio do mundo, mas você não é daqui. E Jesus diz que meu reino não é deste mundo. Nós temos um reino. E Jesus declara para mim e para você, e lá tem muitas moradas. O Senhor nos espera. Permaneça fiel. Volte aos pés do Senhor. Busque a Deus na sua vida. Reconcilie-se o mais rápido possível, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Pai celestial, muito obrigado por esses momentos na tua presença. Que o teu santo, eterno e doce Espírito continue falando bem alto em nossos corações. Que possamos ser despertados pelo teu Espírito de uma maneira bem acentuada. Porque as coisas estão caminhando justamente como diz a tua palavra, Senhor. Fortalece o teu povo, a fé dos meus irmãos, que eles possam ser sustentados pela tua palavra a todo momento, Pai. Abençoa esta família, abençoa esta casa, Senhor, que a tua presença seja sentida em cada lar que está nesse momento nos ouvindo, Pai. Ajuda-nos aqui na cidade de Campinas, ajuda o nosso Brasil, abençoa nossas autoridades, abençoa o presidente da República, dê força e sabedoria ao teu servo. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Querido e amado irmão, é com grande alegria que nós acabamos de ouvir a palavra de Deus através do pastor Jorge Vale, e a recebemos com muita alegria em nosso coração. Que esta palavra ela produz efeito em sua vida. Aplique ela no contexto do seu dia a dia. Deus realmente deseja que você seja sarado pela palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo. Pois bem, antes de nós terminarmos a nossa reunião, o nosso culto, eu quero terminar orando por sua casa, por sua família. Eu peço que você agora feche seus olhos para que a gente possa orar, ok? Querido e amado Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu imenso amor com cada um de nós, sobretudo pela tua providência nestes dias de luta, de incerteza, de insegurança nos mais variados setores. Todavia, o teu povo continua sendo cuidado pelo Senhor. Estenda a tua mão sobre a família do teu servo, traz a família de tua filha paz, segurança, alegria, nos guarda pelo poder que há no teu nome. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a casa de teu filho, e que ele se lembre que o Senhor é amparo, refúgio, segurança para o coração daquele que procura auxílio no Senhor, o nosso Deus. Nós assim oramos e abençoamos o teu filho e a tua filha,
na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém e amém. Pois bem, antes de nós terminarmos o nosso culto, eu gostaria de pedir a você o seu engajamento, que você possa compartilhar o culto, a palavra, tendo em vista a necessidade que existe na vida ou na família de muitas pessoas. Este é um assunto muito importante. Nós pedimos isso a você, que você tenha essa paixão, que você tenha esse cuidado nesse exato momento, ok? Deus abençoe a sua vida. Em breve nos veremos, o que será para cada um de nós um prazer imenso e maravilhoso. Isolados sim, desconectados não. Logo, logo, o nosso abraço, ele vai ser um abraço muito mais do que natural. Vai ser um abraço internacional. Deus te abençoe. Saudades. Nos vemos em breve. Beijo. Até breve.